A gente teve há pouco tempo, agora esse mês passado, o Nobel da Paz foi para um ativista político chinês que está preso, o Liu Xiaobo, né? E está preso exatamente por sob a alegação de subversão, né? Por ter assinado um documento que pedia abertura política na China. A China, como grande potência que está se tornando na área econômica, ela acaba tendo que assumir responsabilidades em todos os campos no plano internacional. E a abertura política passa a ser uma exigência natural. Como é que vocês estão lidando com isso? E existe a perspectiva de que esse ativista seja libertado, que o governo e a justiça chinesas revisem a posição delas em relação à prisão desse ativista, que, enfim, foi reconhecido mundialmente, aí, recebeu o Nobel da Paz. Isso criou um constrangimento para o governo chinês, que, inclusive, deu demonstrações muito duras, né? Declarações muito duras de contrariedade em relação a essa premiação. E os problemas com a Suécia também. Há quem diga que houve reações, retaliações no começo. É um problema que não tem nada a ver com os direitos humanos na China. Esse senhor não é um defensor ou um lutador dos direitos humanos. É um criminal condenado à prisão na China, porque está tratando de subvertir um país, o governo legal, legítimo na China. Isso em qualquer país é um criminal. Então, lamentamos muito que o comitê do prêmio Nobel otorga o prêmio a um criminal na China. Isso, evidentemente, é uma medida de politização deste prêmio para intervenir nos assuntos internos da China. A reforma política na China está avançando, porque é difícil imaginar que se é um país que não se preocupa nada por os direitos humanos de seu povo, como pode lograr um desenvolvimento tão sucessivo, tão enorme, porque a economia não é aislada. A economia sempre tem que ver com a situação social, a estabilidade política de um país. Então, o avanço da China no campo dos direitos humanos está evidente. E a Constituição da China claramente diz: promovemos e protegemos os direitos humanos do povo chino. Mas direitos humanos pressupõem direitos sociais e direitos políticos também. Quando o governo toma todas essas medidas de proteção social, de desenvolvimento econômico e social, nós estamos falando de direitos sociais. Mas direito político pressupõe a abertura política, a existência de outros partidos, de outras forças políticas que possam legitimamente expressar projetos, visões diferentes para o país. Há perspectiva de termos outros partidos, outras forças políticas atuando na cena política na China? Você conhece que a China não é um país de um solo partido. Además do Partido Comunista da China, temos 8 partidos democráticos que legalmente desenvolvem suas atividades políticas na China. Somente aqueles criminais que estão subvertindo-se o país está condenado à prisão. Pero o povo chinês desfruta esse direito de expressão livre. A dificuldade, embaixador, é o caso que algumas dessas pessoas, como é o caso do Prêmio Nobel, elas fazem oposição ao sistema chinês. É uma oposição não violenta. É muito difícil, às vezes, para certos padrões ocidentais, considerar como criminoso o ativista que faz oposição ao governo, mas sem recorrer a métodos violentos, a métodos... Você pensa que todas as palavras são legais em todo o mundo? Em Estados Unidos, se você promove o terrorismo, aunque não tem ações concretas,
uno no está Mas com a incitação problema. à violência, né? No caso, não houve uma incitação à violência. Em Ocidente, desse em ativista. Europa, em alguns países, as palavras que promovem racismo, a subversão do país, não tem problema? Tem problema. Então, essas palavras são uma ação subversiva, que está contra com os valores de um país. Então, isso, sim, em qualquer país, é uma medida concreta. O senhor está falando de... esse é sempre delicado, mas é importante que a gente discuta esse tipo de coisa, até para que os brasileiros entendam melhor como funciona a China, né? Muitas vezes a gente fica restrito às informações que chegam através das agências internacionais, que a maior parte delas está na Europa ou nos Estados Unidos. Há pouco tempo... Isso não é a verdade. A China não restringe a informação. Há pouco tempo normal, tivemos normal. Pero as informações que afeta os interesses sociais da China, sim, não se permite. Isso em qualquer país. Em os países... Foi o problema do Google, em outros por exemplo, países, as informações eróticas, essas coisas que não são convenientes para a sociedade, também está restringida. Os países que promovem o terrorismo, as informações que promovem racismo, essas são informações que não são boas para a sociedade ser restringida em qualquer país. Existe liberdade de imprensa na China? Existe, claramente existe. Você conhece que na China tem miles de periódicos. Temos mais televisões, canais de televisão de todo o mundo. Temos revistas, periódicos de distintos caracteres, de distintos características. Então, de oposição também ao governo? As revistas que trabalham em interesse do próprio país não têm nenhum problema. Embaixador, o senhor acha que alguns países têm uma posição mais dura em relação a essas diferenças do que seja o tratamento dos direitos humanos na China ou não? Esse tema tem se tornado um foco de atrito entre a China e outros países ocidentais? Uma pessoa que conhece a lógica mínima pode ver que otorgamento desse prêmio é uma intervenção direta nos assuntos internos da China, é uma politização da questão. Então, isso é o que nos oponemos à China, porque não podemos aceitar essa intervenção nos assuntos. Seu objetivo é muito claro, inestabilizar a situação na China. Algumas pessoas no Ocidente não querem ver o desenvolvimento da China, pensam que o desenvolvimento ameaça seu interesse. Isso é assunto assim. Eu queria só fazer uma perguntinha, voltando para a questão do comércio. A imagem que se tem de produto chinês no mundo, inclusive no Brasil, é produto pirata, né? Lógico que não é assim, né? Você tem muita coisa que é produzida, enfim, dentro de todo o escopo legal do mercado. Mas ainda há muito produto pirata entrando, muito produto pirata chinês entrando no Brasil, por exemplo. O que o governo chinês tem feito em termos de medidas para evitar que isso aconteça em cooperação com o Brasil, por exemplo? Bueno, a pirateria intelectual não é um problema de um ou outro país. É um fenômeno universal. Todo mundo deve cooperar-se estreitamente para combater, para lutar contra esse fenômeno. Na China, nos últimos anos, hemos tomado uma série de medidas para combater essa pirateria intelectual. Claro que a luta não termina, a luta continua. Então, neste aspecto, estamos esperando que todo mundo se coopere.
Embaixador, uma última pergunta, porque nosso tempo está terminando. Se o senhor fosse definir, em poucas palavras, a economia chinesa, o senhor diria que a China, que é hoje a segunda economia do mundo, é uma potência capitalista ou é uma potência socialista? A Constituição da China claramente diz que a China é um país socialista. A potência econômica da China não está diretamente ligada ao caráter de um país. China é um país socialista. É um país socialista que está construindo uma economia de mercado. Embaixador, nós precisamos encerrar, o nosso tempo acabou. Agradecemos a participação do embaixador da República Popular da China, Chiu Chao-Chin, e dos jornalistas Sérgio Léo, do Valor Econômico, e Cláudio Dantas, da revista Isto É. Muito obrigado pela audiência e até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil.